Hello, hello, boa noite. Deixa eu colocar aqui. Oi, gente. Deixa eu só ver aqui como é que eu faço para colocar um comentário, que eu quero deixar um comentário fixo. Ó, gente, eu não tô vendo aqui como é que faz, não. Vou pedir pra Duda, ou pra Duda que já tá aí. Coloca pra mim, Duda, o link né, o link do e-book que a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Oi, Aline. Ei, Andréia. Olha, gente, então, eu não consegui aqui... Ô, Duda, eu não consegui, viu, ver como que faz aqui pra colocar o comentário. Coloca aí pra mim. Vamos começar. Ó, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou começar colocando uma música que vai dar o tom aqui da nossa conversa hoje, né? Como vocês sabem, todo o início assim dos nossos encontros, eu gosto de começar com uma leitura, ou de um poema, de uma crônica, de uma e aí hoje eu vou colocar uma música, como eu fazia, né? Nas palestras presenciais. Então vai ser uma forma da gente lembrar isso também. A gente hoje vai falar sobre crise no relacionamento. Então, deixa eu ver se vai dar certo aqui de eu colocar um pedacinho dessa música enquanto o pessoal vai chegando. E vamos ver se vocês vão escutar. Vocês me falam aí. Me fala se dá pra centro de um planalto vazio, como se fosse em qualquer lugar, como se a vida fosse um perigo, como se houvesse faca no ar, como se fosse urgente e preciso, como é preciso desabafar. Qualquer maneira de amar varia, e eu iria souber amar, como se não fosse tão longe, Brasília de Belém do Pará, como castelos nascem dos sonhos, pra no real achar seu lugar. Como se faz com todo cuidado a pipa que precisa doar. Cuidar de amor exige mestria, e Léo iria souber amar. Eu coloquei essa música, né, do Oswaldo Montenegro, porque vocês já soltaram pipa, gente? Né? Ele fala ali como se faz com todo cuidado, né? Soltar a pipa. Cuidado, amor exige mestria. E é isso que a gente vai falar hoje aqui um pouquinho. Não sei se vocês conseguiram escutar a música. Se por acaso não deu para escutar, depois eu coloco o nome dela para quem quiser escutar e pegar a letra dela, que é uma música muito linda e que dá o tom da conversa que a gente vai ter aqui hoje, né? Que a gente vai falar sobre crise no relacionamento, como atravessar esse momento, né? O que esse momento pode simbolizar para o casal? Será que significa o fim? Será que o relacionamento acabou? E a gente vai falar disso aqui hoje, então. Como sempre, né? Eu gosto sempre de pedir para vocês me mandarem perguntas, comentários, para eu não ficar com a sensação de que eu tô falando sozinha, né? Para ser uma troca bem enriquecedora. E, bom, vou começar então, né? Assim, essa semana, hoje e ontem, chegaram muitas pessoas novas no meu Instagram. Então, eu vou começar me apresentando brevemente. Se tiver alguém que está me vendo aí pela primeira vez, eu sou a Isa Trindade, sou psicóloga, terapeuta sistêmica
e terapeuta de casais. E aqui no meu Instagram eu tô sempre trazendo conteúdo sobre autoconhecimento, relacionamentos. E hoje a gente está falando sobre crise no relacionamento. Será que chegamos ao fim? Vamos lá então dar início ao nosso tema. Eu gosto sempre de manter aqui, né, o meu roteirinho, então vira e mexe eu vou olhar aqui para seguir, para dar o tom do que eu quero conversar com vocês, não esquecer de falar nada, né, que eu preparei para vocês. Bom, vou começar assim trazendo algumas situações e de repente assim pode ser que vocês possam estar familiarizados com algumas dessas situações assim. Vamos dizer que eu vou contar para vocês sobre alguns casais que eu conheço, tá? Bom, eu conheço um casal, de repente vocês conhecem um assim também, sabe? Um casal assim amigo de um amigo de vocês, né? Eu conheço um casal que vivia brigando, né? Que estava sempre assim com essa sensação de conflito, de crise. E aí eles resolveram, né? Eles falaram assim, não, vamos dar uma guinada na nossa relação, vamos fazer alguma coisa por nós, né? Não, já sei, vamos fazer aquela viagem dos sonhos para o sul da Itália, vai ser o nosso momento, a gente vai ter a chance ali de ficar nós dois juntos e isso com certeza vai resgatar a relação, né? E aí eles, né, fizeram toda essa viagem, todo esse movimento para chegar lá e constatar, né, que a viagem toda foi uma briga danada pelos mesmos motivos que eles continuavam brigando no dia a dia, na vida normal deles no Brasil. Brigando por causa de família, brigando por causa de dinheiro, brigando por causa que ele é aventureiro e ela, não acredito que você vai fazer, vai alugar essa moto, você vai morrer. E, nossa, mas você fica me prendendo, né? Fizeram todo esse movimento e chegaram lá, continuaram brigando pelos mesmos motivos. Eu também conheço um outro casal, de repente você também conhece algum casal assim, né? Que esse casal, assim, ele já age de um jeito diferente. Eles gostam muito de dizer assim, nós nunca discutimos, né? Nós dois, assim, a gente lida muito bem com os nossos conflitos, a gente nunca discute. E, de fato, eles nunca discutem. Toda vez que tem um incômodo, toda vez que tem uma raiva, os dois guardam, né? Os dois seguram. Preferem não falar nada para não ferir o outro, para não magoar o outro, mas dessa forma eles estão sempre carregando um constante incômodo, né? Fica sempre uma tensão presente ali naquele casal. Vocês também conhecem algum assim? Um outro casal que eu conheço também, que eu já conheci, é aquele casal assim que raramente eles têm a oportunidade de ter momentos juntos. Eles nunca passam, por exemplo, o final de semana juntos. Quando chega o final de semana, que é o tempo que a gente tem a oportunidade, né, de ficar em casa, de ficar com a família, aí os dois começam a se ocupar, né, com as coisas, tarefas de casa, visitas à família, ou se os dois estão em casa, tá cada um ali na sua televisão, um no computador, o outro na televisão. E é como se fossem, assim, duas vidas paralelas dividindo o mesmo teto. Também conheço um casal, né, que tá constantemente brigando, assim, por questões, assim, pelo modo como um gasta o dinheiro, como um achava que o outro deveria gastar o dinheiro, com o que eles gostariam, o que eles achavam que deveriam, o que um achava que o outro deveria juntar para eles pensarem juntos. E aí, você também conhece um casal assim, dessa maneira que eu descrevi, né? Pode ser que sim. Essas são algumas situações reais, né, de casais que já passaram por mim no meu trabalho clínico, né, como psicóloga. E, bom, são algumas situações, assim, que levam, né, um casal a olhar para a relação e falar assim, poxa, tem alguma coisa que não tá legal. Tem alguma coisa que precisa ser olhada, né, na nossa relação. Se a gente for parar para pensar, se a gente olhar para as estatísticas, né, é notável que no momento atual a gente vive que cada vez mais cresce, né, o número de divórcios, né, e de separação entre os casais.
Não tenho intenção aqui de dizer se isso é bom ou ruim, né? De colocar nenhum julgamento, porque ninguém precisa ficar junto para sempre, né? Se não for o caso, um casal não precisa permanecer junto, né? Então, mas aqui hoje eu quero trazer assim, para aqueles casais que, mesmo com diferenças, mesmo com conflitos, para aqueles casais que querem investir na relação, né? A minha ideia aqui hoje é trazer essa perspectiva de que existem recursos, existem ferramentas, né? E é claro que existem muitas razões sociais, né? Assim, muito além das questões relacionais, que também estão envolvidas nesse aumento do número de divórcios nos tempos atuais, né? Mas aqui, hoje especificamente, a gente vai olhar para o que diz respeito à relação e para aquele casal, né, que quer investir na relação, que acredita que ainda é possível, poder trazer essa perspectiva, né, de que sim, existem recursos, né, existem recursos que podem ajudar o casal a atravessar uma situação de crise, a lidar com o conflito, a se encontrar, mesmo que seja ainda para chegar a uma conclusão final que vai em direção a uma separação, ainda que seja nesse sentido, né? Mas existem recursos. Certo, gente? E aí, o que vocês acharam dessas histórias que eu contei para vocês? Alguém se identificou? Alguém tem uma história parecida para contar? Vai comentando aí comigo, tá, gente? O que vocês estão... o que faz sentido para vocês nesse bate-papo, né? Porque para mim faz sentido aqui a gente ter essa troca. Fica muito melhor, enriquece muito mais a nossa conversa, tá? E aí, assim, né, o que a gente, quando a gente fala de recursos, né, assim, de olhar para as questões de casal, não vou falar só de quem é casado, não, tá? Quem me acompanha aqui sabe que quando eu tô falando de relacionamento, não tô numa visão fechada, né, assim, de casamento, papel passado, né, a gente tá falando de quem tá numa relação, né, aqui especificamente vida a dois, tá? E o que é assim, desafiador, né, em trabalhar questões que envolvem relacionamentos, é porque existem poucos estudos, né, dentro da psicologia, existem ainda, né, comparado com outras áreas, são poucos estudos. É difícil, né, de estudar a dinâmica da relação, porque aquilo que acontece entre o casal quando está só os dois, né, não é a mesma coisa do que o casal revela quando está diante de um terapeuta, quando está diante de um pesquisador. Então, é difícil chegar nesse centro ali da questão do relacionamento, e por isso a gente tem ainda poucos estudos sobre isso, o que dá muita brecha para senso comum, né, para aqueles palpites, para interpretação, para que as pessoas misturem vivências pessoais, né, com a questão, né, do relacionamento da outra pessoa. Isso, gente, inclusive entre terapeutas, né? Ou talvez misturem até outras filosofias, assim, por exemplo. Quando eu fui fazer, quando eu estava interessada em pesquisar mais ferramentas para trabalhar com casais que estavam passando por situação de infidelidade, eu me surpreendi, assim, com o fato de que existem, né, assim, tratamentos, vamos dizer, mas que são oferecidos dentro de uma perspectiva, assim, religiosa, né? E na psicologia mesmo eu encontrei pouca coisa, né? Precisei buscar mais, né? Então, isso abre muito espaço, né, para o senso comum, para os pitacos. E aí ontem eu postei um pouco sobre isso também, não sei quem estava me acompanhando, né? Eu coloquei algumas frases, né, que são muito comuns a gente escutar sobre relacionamento. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Atualmente tem um caso assim, casais que não discutem, mas que não discutem, não tem tempo para o casal. A Sinara tá falando, né? É muito comum. A Ticiane, Isa, vejo também casais que mantêm a aparência de muita felicidade, só para manter um status, principalmente agora com a internet. Acho mais triste. Sim, também, né? Também acontece. É difícil, né, a gente olhar para as nossas sombras pessoais e para as nossas sombras relacionais também, né, para as nossas sombras de casal.
E rede social é onde a gente mostra o quê? Vitrine, né? Rede social a gente mostra só a parte bonita. Então, voltando aqui nessa questão, né, dos pitacos, né, das coisas que são ditas sobre relacionamento, o que será que, assim, que tem fundamento quando a gente fala de crise, né, de crise conjugal, de atravessar um momento difícil na relação? Então, assim, eu vou pegar aquelas frases que eu postei ontem pra gente ir também repassando uma por uma aqui. Né, desmistificando alguns pontos no que diz respeito à crise nos relacionamentos. Então, eu vou começar com essa, né? Como a Sinara colocou ali, nós nunca discutimos, né? O casal que diz assim, nós nunca discutimos. Então, nós nunca discutimos. Isso é sinal de saúde, de bem-estar da relação? Né? Será que não discutir é sinal de bem-estar da relação? Então, essa ideia de que a ausência de discussão significa felicidade, isso é um mito. Né? A gente já começa derrubando esse. Por quê? Na verdade, pode estar indicando ali uma ausência de... uma dificuldade de lidar com o conflito, né? Os conflitos, eles são naturais, eles fazem parte da relação. Eu já citei aqui outras vezes também uma pesquisa, né, que foi uma coleta de pesquisas americanas feitas com mais de 4.000 casais, que apontou o seguinte: os principais motivos que levam os casais a brigar. Deixa eu ver se eu lembro aqui, eu já citei outras vezes, mas deixa eu ver se eu lembro a ordem, né? Dinheiro, sexo e intimidade, relação com sogro e sogra, abuso de álcool ou drogas e cuidados com a casa e, né, tarefas domésticas e cuidados com os filhos. São os 5 principais motivos que levam os casais a brigar. Gente, nenhuma novidade, isso aí tá dentro da casa de todo mundo, né? Agora, o que é surpreendente nessa pesquisa é que os casais que se declaravam satisfeitos na relação, né, eles também brigavam por esses motivos, assim como os casais que se declaravam insatisfeitos. Então, o que predispõe assim, o bem-estar da relação não tem a ver com a presença ou não de brigas, né? O mais importante é como o casal lida com essas brigas, lida com esses conflitos, com essas diferenças. E aí nós vamos falar, hoje eu vou falar disso aqui depois de novo, na hora que eu vou falar do e-book, né, que eu tô lançando, que eu escrevi, que é justamente um e-book que coloca essas reflexões, como atravessar um momento de briga, como fazer as pazes, como reatar, como usar o conflito, inclusive para fortalecer a relação. A gente pode até dizer assim, sabe? Na psicologia a gente diz assim, é melhor brigar, sabe? É melhor quebrar o pau, é melhor ter uma expressão às vezes raivosa do que não falar nada. Porque o não dito, né? Aquilo que não é dito, aquilo que não vem à luz, isso não pode ser trabalhado, não pode ser elaborado, né? Vai sendo enterrado dentro da gente e vai cristalizando aqui dentro, podendo até mesmo se transformar em sintoma, em adoecimento, né? Então, é melhor, é claro que o ideal, né? É claro que o ideal é a gente trabalhar uma forma respeitosa, gentil, da gente trabalhar os nossos conflitos. Mas ainda assim, né, se ainda não chegou nesse ponto, é melhor brigar, quebrar o pau do que não falar nada, né? Certo, gente? Vocês concordam, discordam? Vão deixando aí os comentários de vocês. Então, esse é o primeiro mito, né, que a gente coloca, que a gente derruba em relação à crise no relacionamento. Outro que eu coloquei lá ontem. Casais com dificuldade financeira são mais suscetíveis à separação. E esse foi uma que muitas pessoas responderam que concordam. E de fato, né, assim, é tanto esse, né? Então já vou falar de dois aqui de uma vez, 2 frases que eu coloquei ontem. Casais com crise financeira, com dificuldade financeira são mais suscetíveis à separação. E crises externas, por exemplo, crise no trabalho, a própria pandemia, né? Questões relacionadas à família de origem, isso também pode predispor à separação do casal. Bom, aqui a gente não vai falar de uma coisa que é certo e errado, 100% certo e 100% errado, né? Mas onde é que a gente pode desmistificar essa questão? Dizem que a primeira palavra que um psicólogo aprende a falar na faculdade é depende, tudo é relativo,
né? Mas é nesse sentido, tá, gente? Assim, uma dificuldade financeira, uma crise, por exemplo, como a pandemia, ela não vai assim, colocar uma questão que não existia ali para o casal. O que pode acontecer é que uma crise externa, ela ajuda a colocar luz, né? Ela potencializa conflitos, dificuldades, diferenças que já estavam presentes ali. Então, nesse sentido, sim, né? Ela pode potencializar algumas diferenças. Mas para aquele casal que já está cuidando dessas diferenças, que já está ciente dessas diferenças, né? Que está olhando para isso, pode ser uma experiência diferente, tá? Como foi, né? Como eu tive a oportunidade de observar com muitos casais que eu acompanhei durante a pandemia, a maneira diferente, né? Com que cada um deles atravessou esse momento. Para alguns foi sim um momento muito difícil, para outros não. Tenho relatos também de pessoas que se uniram, né? Que a união fortaleceu nesse momento assim de ficar mais só os dois, de ficar mais em família, tá? Então, são vários aspectos, né, que dizem respeito a isso. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. A Érica falou, a ausência de discussão às vezes é a ausência de diálogo. Exatamente, o essencial não está sendo visto. A Sinara, e isso é uma bomba relógio, quando chega a um ponto que um deles querem a separação. Toleram tanto o que não está bom que preferem falar do que sentar e conversar. A Vanessa perguntou, e quando a outra pessoa não quer conversar? São as diferenças que vão surgindo na relação, né? É preciso chegar o relacionamento, gente, é o que nós vamos falar aqui hoje, né? Assim, dá trabalho por conta disso, porque é preciso olhar num caminho em comum, né? E os dois vão ter que se alinhar nesse sentido. O casal vai ser convidado a isso o tempo todo. E a Aninha falou que o diálogo faz toda a diferença, com certeza. Outro que a gente colocou lá ontem também, que eu coloquei. Casais, se você e a sua parceria transam muito, se vocês são muito transantes, então é sinal de felicidade. Então, vocês são muito felizes, né? O que não é verdade, né? Não é obviamente, o sexo, né? A sexualidade, a forma como o casal vive o sexo é muito importante, porque é o que coloca aquela relação como parceria, né? Não é uma amizade, é uma parceria, mas essa ideia é de que só o sexo, né? Que o sexo vai fazer que o casal que transa muito é um casal feliz, isso não necessariamente tem lugar. A outra, né, que eu coloquei lá ontem, sobre compatibilidade, né? Que um casal precisa ser compatível, o casal precisa ganhar mais ou menos na mesma faixa, vir da mesma história, né? Famílias parecidas, pensar politicamente parecido, o casal precisa ser muito compatível para dar certo, né? E aí sobre isso, assim, eu gosto sempre de contar, né, da minha experiência de quando eu morei na Índia. Lá tem eu pude observar algumas nuances na maneira como eles lidam com o casamento lá, né? E eu vou falar aqui da minha experiência, tá, gente? Eu não tô fazendo nenhuma análise antropológica, né, da Índia, mas o que eu observei lá, né? Como lá tem essa instituição, assim, do casamento arranjado, né, o chamado casamento arranjado, que não é a mesma coisa que casamento forçado, tá, gente? Isso aqui também daria um outro papo nosso da gente poder falar sobre isso. Mas, assim, de fato, lá na Índia, quando as pessoas se conhecem e decidem casar, eles não têm muito tempo de namoro, igual aqui no Brasil não, que um casal namora 2, 3 anos, 10 anos, né, e aí decide casar. Lá na Índia eles levam o casamento muito a sério, eles acreditam muito no amor, né, assim, eles têm esses valores como da família, isso é muito bonito lá na forma como que eles cuidam, né, assim, da relação, novamente, no contexto que eu conheci, tá, não posso falar pela Índia inteira, no contexto que eu conheci das pessoas que eu conversei, né. E aí, como lá eles casam conhecendo, assim, relativamente pouco a pessoa em comparação a nós, porque a gente às vezes vai morar junto, faz test drive, lá na Índia não. Então, eles têm, assim,
um combinado que eles fazem lá muito naturalmente, que eu acho que eles nem se dão conta de que eles fazem isso, mas que eu, que era de fora, eu observei e falei, gente, que interessante isso que eles fazem. Por que a gente não faz isso lá no Brasil, né? Um casal, quando se conhece, quando decide casar, eles sentam um com o outro, assim, e conversam, né? Às vezes até chegam até a escrever, fazem até na forma de uma carta, assim, sobre expectativas, né? Sobre assim, o que esperar de mim nesse relacionamento, até o que eu dou conta de oferecer e o que você não deve esperar de mim, né? Então, por exemplo, ali nessa conversa já se levantam pontos sensíveis do casal. E pode ter certeza, gente, que isso vai aparecer depois na relação. Parece ser um pouco assim. Parece ser um pouco como se fosse uma questão racional, né? Que eles estão racionalizando ali as diferenças. Mas, gente, se a gente parar pra pensar, casamento é como uma sociedade. Casamento, relacionamento, né? Assim, você sabe que quando eu falar casamento, eu tô dizendo assim, né? De quem tá ali numa vida a dois. Não precisa ser papel passado, não. Mas é como uma sociedade. São duas pessoas diferentes que vão ter que decidir coisas importantes juntos, vai ter que decidir como é que gasta o dinheiro, vai ter que decidir como é que educa os filhos, se vai educar em qual religião, em qual escola que vai matricular, qual filosofia de vida que vai ter. Né, principalmente quando tem filhos, né, essas questões ficam muito importantes. Então, né, por que não a gente ter essa visão assim de que é importante sentar e conversar sobre pontos sensíveis? Porque se fosse para fazer uma sociedade com alguém, você não ia sentar e conversar sobre pontos sensíveis? Você não ia pensar assim, poxa, o estilo daquela pessoa ali tem uma coisa que eu tenho que falar com ela antes de mais nada, né, para já deixar claro. E lá na Índia eles fazem, né, intuitivamente assim, eles fazem esse. Não sei como é que isso funciona de verdade quando já tá ali dentro da relação, mas, por exemplo, né, o casal lá, que eram os meus melhores amigos, eles, ela falou pra ele, olha, né, assim, na Índia tem uma expectativa de que a mulher vai cozinhar e tudo mais, e ela sempre, uma mulher à frente do tempo dela lá, ela foi uma das primeiras coisas que ela falou com ele. Não espere de mim que eu vá cozinhar, não espere de mim que eu vá fazer chai, se eu fizer, eu vou fazer pra mim e pra você, mas não vou ficar fazendo pra você somente, né? E claro que ele estava alinhado com ele também, que também ele tem uma visão mais aberta das coisas, mas imagina se não tivesse, né? Claro, ali a gente tá falando de duas pessoas que estão, assim, geralmente se conhecendo ainda, né? Mas é estranho a gente pensar que esses pontos sensíveis precisam ser conversados. Já o John Gottman, que é o terapeuta que eu gosto muito de estudar também sobre casais, ele que conduz muitas dessas pesquisas que eu cito aqui, ele sugere assim que o casal sente para conversar sobre a semana, sobre pontos sensíveis, sobre diferenças, uma vez por semana. Né? Eu já falei isso aqui antes. Aí, assim, não sei, o que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que é uma coisa assim... Ai, mas que esquisito, né? Ficar sentando para conversar sobre as coisas. Não é como se fosse uma reunião toda formal, né? Você tá ali com a sua parceria. Mas não é importante, né? Lá na empresa, por exemplo, no trabalho, a gente não tem esse cuidado de alinhar tudo. Para um projeto andar, não tem que alinhar, não tem que estar com tudo conversado. Por que na relação a gente vai deixando correr, sabe? E só coloca olhar, só dá atenção quando a bomba já está estourando, né? Então, essa questão da compatibilidade, ela também passa a ser um mito nesse sentido, né? Claro que onde não houver diálogo, não tiver conversa, a incompatibilidade vai ser um motivo de briga e de conflito. Mas se tiver respeito, conversa, abertura, empatia, né? Né? A gente precisa, então, senão a gente precisaria encontrar uma versão de nós mesmos para a gente poder se relacionar. E geralmente não é isso que acontece, porque a gente se atrai pelo que é um pouquinho diferente, né? Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Gente, se eu perder algum comentário, tá? Vocês comentem de novo, porque às vezes sobe e eu não vejo. Ei, Felipe! Oi, Bela! A convergência entre a infidelidade em uma relação saudável com a autossabotagem. A infidelidade com a autossabotagem. Em um mundo que nos cobra perfeição, a sabotagem também ocorre em relacionamentos. Fala sobre isso, por favor. Tá. Eu vou seguir aqui o nosso tema hoje, mas eu vou falar da traição também daqui a pouquinho. Então, de repente, eu falo um pouco sobre isso. Deixa eu ver se eu entendi. A convergência, a ideia, né, da infidelidade com a autossabotagem.
A sabotagem também ocorre em relacionamentos. Me deixa entender um pouquinho mais, Felipe. Manda de novo essa pergunta assim de uma outra forma, para eu entender melhor o que você está buscando. Oi, Karina, Mariane. Vejo muitos... Aí o Felipe voltou. Vejo muitos amigos e amigas optando pela sabotagem. De repente, assim, por um caminho mais... É porque relacionamento dá trabalho, né? Não sei se é nesse sentido que você está falando. É muito importante, acredito, a André tá falando. Mas e se um acha e o outro não? Essa pergunta sempre vem, né, gente? Quando fala de relacionamento. Ah, mas se eu quero e o outro não quer? Se um acha e o outro... Se eu quero conversar e o outro não quer conversar? Gente, aí são os impasses do relacionamento, né? Uma das coisas que predispõe, né, o fluir do relacionamento é que os dois estejam olhando na mesma direção, né? Que tenham vontade dos dois. Isso não é a Isa que tá falando, não. Eu tô até aqui com um livro do Andrei. Hoje mais cedo eu vi aqui ele citando uma pesquisa que fala sobre as coisas, o que predispõe o fluir de um relacionamento. E ó, quer ver um ponto aqui, ó, que fala sobre isso, sobre os dois estarem olhando na mesma direção. Deixa eu ver se eu acho rapidinho. Se eu não achar, deixo para depois. Ó, que as pesquisas aqui que falam, ó, grupo de fatores que tende a predizer a qualidade do relacionamento e a longevidade do relacionamento, que tenha maior expressividade, que os dois atribuam valor à permanência da relação, que os dois atribuam mais valor a estarem juntos do que a estarem separados, né? Isso é como se fosse assim, é o pressuposto para a relação acontecer, né? Então é importante que os dois estejam olhando na mesma direção, né? Se quem está assistindo aí está numa situação, né, onde eu sinto que eu tô tentando e a outra pessoa não está vindo comigo, é um convite para olhar mais profundo para essa relação, para olhar o que cada um, que papel, que lugar que cada um está ocupando ali, qual que é o sentido que essa relação está tendo para os dois, tá? Vou falar disso na hora que eu falar do papel da crise no relacionamento. Mas então eu vou correr, porque nós estamos com tempo curto. E o outro mito também que cai é a da traição, né? O Felipe falou ali. Essa é polêmica, viu, gente? A questão da traição, porque essa é uma que todo mundo adora colocar opinião pessoal, né? Então, quando eu coloquei essa frase, até teve a Nath, né, uma colega minha, falou assim: olha, Isa, a frase era: traição significa que a relação acabou. E aí ela foi muito feliz no comentário dela que ela me mandou, né, no DM. Ela falou assim: olha, pra mim sim, pra mim seria a minha visão pessoal, né? Mas eu entendo que para outros relacionamentos, para outros casais, não. O problema é que muitas vezes a gente vai buscar a opinião de amigos, de pessoas que vão dar opinião pessoal como se fosse a verdade da vida, né? Ah, não, traiu, acabou, né? E isso não é verdade. Eu mesmo já trabalhei infidelidade com casais de um modo assim que o casal pôde resgatar a relação genuinamente, tá, gente? Novamente, com os dois olhando para a mesma direção. Não pode ser aquela coisa assim, vou fingir que tô fazendo isso por ele ou por ela, tá? Então, gente, olha, todos esses pontos que a gente tá falando, eu vou correr aqui pra gente poder abordar a questão da crise, né? Tudo isso que a gente tá falando, né, diz o seguinte, assim, é aquela velha história, depende, é relativo, né? Vai depender do quê? Vai depender de como é que o casal tá se colocando ali, qual que é o empenho dos dois, né? Ou seja, aí eu vou voltar no verso que começou, que deu o tom aqui da nossa conversa hoje, né? Cuidar do amor exige mestria, né? Amor dá trabalho, né? Como diz a Vilma, minha professora de constelação, tem que ralar a barriga no tanque, né? Exige, assim, mergulhos internos, exige buscar autoconhecimento, exige trabalhar abertura para o outro, empatia, trabalhar o diálogo, né? A boa notícia, isso é trabalhoso. Relacionamento, eu gosto de dizer que é a maior terapia, é uma das maiores terapias da vida, porque ali a gente vai ter a oportunidade, funciona como um espelho, né? Vai lá no outro e volta para mim muitas das coisas que eu preciso trabalhar em mim. Relacionamento exige desenvolver responsabilidade, né?
responsabilidade com o outro, mas responsabilidade assim naquilo que é meu também. Qual que é a minha parcela de contribuição nessa crise? Porque é fácil, né, culpar a outra pessoa. Muitas pessoas têm essa fantasia, né, em relação à terapia de casal. Chegam na terapia de casal assim com essa ideia, né? A psicóloga vai curar ele e aí a nossa relação vai ficar boa, porque o problema tá todo nele. Ele que tem que resolver, né? Eu vou só acompanhar. Não, os dois vão precisar mergulhar, né, nos convites que essa crise está fazendo, que esse incômodo está fazendo. Então, não existe resposta, não existe receita, né? Não existe resposta certa, não existe almoço grátis, né? Tudo a gente tem que mergulhar e de forma mais profunda, né? Sair do raso e buscar compreender os nossos processos, buscar compreender a nossa forma de se relacionar, a nossa forma de amar, estar aberto à forma do outro também de amar e de se relacionar. A boa notícia, né, assim, é que essas questões, isso tudo, pode ser aprendido, né? Ninguém sabe nascer no amar, não, gente. A gente vai aprendendo no caminho, né? Essa é a boa notícia. Agora, por que a gente não busca ferramentas para isso? Quando a gente tem um objetivo profissional, a gente não busca? A gente não faz curso, faz pós-graduação, especialização, mentoria, tudo que precisa fazer? O relacionamento também tem recurso. A gente pode buscar. Nós somos aprendizes, né? E a gente pode buscar os recursos internos, as ferramentas para ajudar nesse mergulho interior de autoconhecimento e também naquilo que vai refletir na relação, na forma com que os dois estão conduzindo a relação. Não sei se eu quebro a expectativa de alguém achando que eu iria trazer aqui uma receita pronta, né? Mas não tem. Não existe receita pronta e nem almoço grátis. Ó, a gente tem que ralar. Eu gosto sempre de dizer, o relacionamento não é nem escola da vida, não. É o pós-doutorado da vida. Porque como traz pra gente questão pra gente trabalhar. As nossas carências, as nossas sombras, né, as carências que a gente projeta no outro, as idealizações. Tudo isso é oportunidade pra gente se desenvolver, né? E crescer com isso. Então, quando a crise chega, né, quando a gente está vivendo crises, isso não é só para relacionamento não, em tudo na vida. Quando chega a crise, quando chega a dor, a crise e a dor, elas chegam fazendo um convite. Um convite a olhar para o que precisa ser cuidado e que não está sendo cuidado. O que eu estou negligenciando em mim, na minha história, na minha relação, né? O que eu estou assim, deixando para depois? O que eu não estou dando atenção? A crise ela é um convite à transformação. A gente viu isso esse ano todo de 2020, falando assim de forma global, né? A pandemia foi uma crise. E quanta transformação ela também não está trazendo, né? Faz sentido para vocês? Deixa eu acompanhar aqui os comentários. Né? Então, uma crise no relacionamento pode ser, né, é uma grande oportunidade de cuidar, olhar, curar o que precisa ser curado em nós mesmos, na relação, né? E nesse mergulho, nesse olhar, nesse cuidar, o casal, né, pode encontrar um caminho ali de resgate da relação, de fortalecimento, ou pode até mesmo chegar, né, à conclusão assim, de que caminhos diferentes, né, fazem mais sentido agora. Mas, de qualquer forma, né, assim, esse mergulho, esse questionamento que a crise traz, vai levar a algum lugar. E negar, excluir, fingir que aquilo não existe, fingir que eu não tenho problema, ou continuar, né, sempre na lamentação, jogando para o outro, não vai trazer movimento nenhum. Total, a crise como oportunidade, né? As meninas aí do meu lugar, sempre comentando aqui, né? Sempre juntas aqui. E aí, gente, assim, é nesse sentido, né? Nessa visão da crise como oportunidade que eu escrevi o meu e-book que eu queria falar com vocês hoje. Hoje a gente não vai ter tempo, eu acho, assim, de ter um minutinho final de perguntas, porque eu quero falar do e-book
que eu escrevi, né? O e-book que chama Desencontros e Encontros. A partir do meu trabalho, né, como psicóloga, a partir dessas referências que eu fui buscando, eu trouxe no e-book algumas reflexões, né, sobre o que pode ajudar um casal a atravessar a situação de briga, especialmente, né, falando assim de brigas pontuais, mas também falando mais amplo de uma crise que esteja perdurando também, né, como atravessar esses momentos de conflito, inclusive de modo a fortalecer a relação ou fortalecer a si mesmo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Se eu consigo virar aqui e mostrar para vocês o e-book. Eu vou mostrar um pouquinho do que eu abordo. E aí, quem quiser, quem se interessa por esse tema, assim, eu espero que possa ser proveitoso. Ele já tá, o link para baixar o e-book já tá na minha bio. Então, terminando essa live aqui, é só ir lá no perfil e tem um link que você vai clicar, se cadastrar e vai receber o e-book. E também, a partir daí, poder, né, ter acesso a mais conteúdo meu. Então, o e-book aqui, ó, a gente vai falar: no amor somos todos aprendizes. Ó, vou passar aqui capítulo por capítulo brevemente. Ó, o que afasta o casal? Então, aqui eu trouxe muito daquelas pesquisas e do que eu citei, do que eu trouxe numa outra live que vocês gostaram muito. Eu recebi um feedback muito bom daquela live que a gente falou dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Que é a crítica, o desprezo, o ataque e defesa e a evitação. Então, aqui eu falei com mais detalhes daquilo que a gente conversou na live. O que faz o amor durar, né? Alguns pilares que sustentam, né? Isso aqui não é segredo de relacionamento não, viu, gente? Que isso não existe, não. É alguns pilares que a gente precisa trabalhar e ralar para fortalecer. Vulnerabilidade, equilíbrio, confiança, admiração, né? Aqui no equilíbrio, né? Trazendo um pouco da visão sistêmica das constelações familiares. Crises no relacionamento, oportunidades de crescer e fortalecer a relação. Então, eu queria só ler para vocês, ó. A coisa mais importante a saber é que conflitos no relacionamento são naturais e eles também servem a um propósito. Qual é o propósito do conflito? Muitas pessoas pensam que não há sentido em ter conflito, em brigar, né? Mas isso não é verdade. Os conflitos também podem nos ajudar a ser mais cautelosos e cuidadosos com o outro e ao evoluir nosso jeito de amar e de se entregar. Nesse sentido, o propósito do conflito é levar o casal a se conhecer e se entender mais. Pode ser uma oportunidade para quem está disposto a ralar a barriga no tanque e no fogão, né, gente? E 5 passos para fazer as pazes e fortalecer a relação após a briga. Aí aqui já é uma parte bem prática, assim, trazendo exercícios práticos de comunicação, de diálogo, de escolha das palavras, né? De escolha das palavras para você ter uma comunicação que seja assertiva e que não fira o outro, né? Conhecer os seus gatilhos, responsabilizar-se, eu falei disso aqui hoje, isso é fundamental, né, em relacionamento. Se fazer essa pergunta, né, que é o passo 5, vocês vão ler lá, o que podemos aprender com isso? Espero que vocês possam ler, né, os 5 passos. E, né, aqui no finalzinho eu trago uma reflexão do Bert Hellinger sobre o que faz, o que leva um casal a se reaproximar, né. Então é isso, gente, assim, deixa eu voltar aqui. Esse é o e-book, né? Com esse conteúdo, esse tema. Tá já na bio, lá no meu perfil, o link. Acho que as meninas também colocaram aqui, a Duda colocou também aqui nos comentários o link para acessar. E acessando lá, cadastrando para receber, você também vai ter acesso a mais conteúdo meu se você quiser. Né? Isso. O que vocês estão falando aí? Deixa eu ver. Então, olha, o principal, né, assim, que eu queria deixar com esse encontro nosso hoje, e também com o e-book, é esse pedacinho que eu acabei de ler, né? Da crise. A crise, o conflito também tem um propósito, também tem um lugar no relacionamento, se a gente tiver olhos, né, ouvidos, boca, para fazer bom proveito desse momento.
Novamente, não tenha pretensão de trazer receitas, né? Isso não existe. O que existe é a gente mergulhando em nós mesmos, na nossa história, né? Mergulhando nas nossas sombras. E por isso eu vou citar também um outro pedacinho aqui que eu deixei, ó, pra gente para fechar esse tema, e aí se tiver tempo eu abro para perguntas. Um trechinho aqui do Andrei Moreira no livro Amor a Dois, né? Ele diz assim: só reconcilia-se com o outro aquele que reconcilia-se consigo mesmo. Reconciliar-se consigo mesmo é tarefa de amor, que cabe a cada um executar sem demora. Quem está em paz consigo constrói paz na relação com os outros e especialmente com aqueles que ama. Com isso eu fecho aqui o que eu queria trazer para vocês. E acho que dá para a gente responder de repente aí uma pergunta, porque ainda não recebi aqui o aviso de que estamos chegando ao fim, né? De repente eu posso responder aqui uma pergunta e aí a gente finaliza. Se alguém tiver uma pergunta para fazer sobre o e-book. E depois vocês me contam, tá, gente? Quem tiver interesse, achar, né, que casa com as suas questões. E quem tiver a oportunidade de ler, depois vem me falar o que você achou, se de alguma forma fez sentido para você, tá bom? Vamos voltar na pergunta do Felipe, então. Bela, vejo a sabotagem em relacionamentos crescendo, desistindo dele por medo de falhar. Você entende que esse mundo de redes sociais, que cobra a perfeição, também aumenta a autossabotagem entre casais, né? Sim, né? Acredito que sim, né? Essa ideia de que existe um caminho de perfeição, né? E que a comparação, né, com o outro, a comparação com o que o outro está fazendo. A ideia da vitrine, que a gente falou das redes sociais, né? Também tem-se uma ideia cultural, social, que a vitrine mais bonita na nossa sociedade, a vitrine mais bonita é aquela em que a pessoa está bem sucedida profissionalmente, ganhando dinheiro, casada e com filhos lindos. É a vitrine mais bonita, né? Então, tem gente assim que também pode estar usando, né, o relacionamento para estar nessa vitrine, mas sem se perguntar, peraí, é isso que eu realmente quero, né? E então, não sei se é nesse ponto, tá, Felipe, assim, que você tá pontuando, mas essa busca por perfeição, ela também tá o tempo todo envolvendo as questões de relacionamento, sim. Comparação, né? Comparação com os outros, com os amigos, com as fases que cada um tá vivendo. E a gente poder se libertar disso também se faz necessário para o casal olhar assim, por que é essencial para os dois, né? O que enriquece a vida dos dois? O que nutre a vida dos dois? Independente do que o mundo lá fora está fazendo, de como é que cada um vive a sua vida de casal, né? Como é que esse casal olha um para o outro e constrói a sua felicidade única, particular, né? Juntos. Certo? Bom, gente, eu tô com medo aqui do nosso... Acho que o nosso tempo já tá terminando. Faltam 2 minutinhos. Mas eu fico aqui. Eu vou aproveitando o tempo. Fico até os últimos segundos com vocês, trocando aqui. E de preferência respondendo alguma pergunta. Ah, teve a Ana Carolina que me mandou mensagem antes da live, pedindo para eu falar sobre quando a família interfere, né, na relação do casal. A gente não vai ter tempo de explorar tanto essa questão, mas eu acho que isso faz a gente voltar lá naqueles pontos que trabalhamos inicialmente, né? Sobre os fatores externos que potencializam crises na relação, mas que na verdade, assim, né? Isso também precisa ser cuidado, precisa ser olhado, mas que não é a única coisa, né? Não é a única coisa que vai conduzir um casal a se separar. Tem mais a ver com a forma com que o casal vai cuidar disso, como é que o casal vai alinhar isso, como é que eles vão construir limites juntos, entender a necessidade um do outro, né? É isso, show de bola, Bela. Vou devorar o e-book. Ah, que bom, Felipe. Depois você me conta se foi proveitoso para você. Bom, gente,
Então, eu acho que a gente fica por aqui. Se não tiver mais nenhuma pergunta... Acho que vai ser a primeira vez que eu vou conseguir me despedir de vocês com calma, né? Sem preocupar aqui com o relógio. Muito obrigada pela presença de vocês, mais uma vez. Eu tô cada vez mais, assim, gostando dessas trocas, desse momento nosso aqui, ficando cada vez mais habituada a falar aqui com a tela do celular, né? E, deixa eu ver, chegou aqui, ó, a Duda falou, fala sobre traição. Que é polêmico, né, Duda? É onde tem mais pitacos, vamos dizer assim, né? A traição também pode, vou tentar falar brevemente, a traição também pode ser um convite para o casal olhar para o que precisa ser cuidado na relação. E a traição, nesse sentido, né, ela pode vir a movimentar o casal, né, como já havia acontecer, né? A traição, ela não necessariamente, né, toda traição significa que a relação acabou, que não tem amor, ou que foi, né, assim, falta de caráter, enfim, não vamos colocar julgamentos nesse sentido. O fato aqui é que a traição pode ser vista como um sintoma, né? O sintoma está sinalizando de coisas mais profundas que precisam ser cuidadas. E mais, os dois precisam cuidar, né? Não é só quem foi o traidor, né, que é responsável. Muitas vezes, uma traição, ela vem sinalizar algo para o casal, né? Tem responsabilidade ali na construção da dinâmica que leva a uma traição. Isso aí os dois vão precisar olhar juntos. E pode sim, pode ser um propulsor aí para um movimento e inclusive para fazer o casal se resgatar também, tá? Ou não, né? Isso aí é uma experiência também muito pessoal dentro do limite de cada um, de como que cada um viveu aquela experiência. E aí, com isso, então, gente, vamos ficar por aqui. Muito obrigada. E depois eu quero que vocês me contem do e-book, tá? Me deixem comentários, DM, e a gente vai trocando sobre isso, certo? Muito, muito obrigada, um abraço para vocês e até a nossa próxima live. Um beijo!